Olá, terceiros anos, tudo bem? Vamos lá? Vamos dar início a mais uma aula? Hoje nós vamos fazer a parte B do capítulo 10 de língua portuguesa, tá bom? Capítulo 10, parte B, língua portuguesa. Aqui nós temos o nosso calendário. Quando que vocês vão fazer essa aula? Vocês vão fazer essa aula dentro da semana do dia 25 ao dia 29, tá? De segunda a sexta-feira do mês de outubro de 2021, ok? E relembrando, o mês de outubro é o mês 10. A aula de hoje é uma continuação do capítulo 10, tá? O capítulo 10, que tem como título do capítulo Vamos Caminhar. Então, nós já fizemos o capítulo 10 até a página 20. A aula de hoje, então, vai se iniciar a partir da página 21, ok? Então, abra a sua apostila lá na página 21, combinado? Página 21, nós vamos continuar o capítulo 10 de língua portuguesa. Nós temos o box aqui, ó, produção de texto. Isso mesmo, hoje vocês vão fazer uma produção textual. Vocês vão produzir uma carta de leitor. Vocês se recordam? Ó, neste capítulo, você leu uma carta de leitor. Aqui a carta da Eliane. Vocês se recordam da carta que a Eliane escreveu para uma revista? Ó, adorei essa matéria da última edição. Vocês retrataram exatamente o que eu penso sobre as maravilhas de andar a pé. Aqui está a carta que a Eliane escreveu para a revista, tá? Neste capítulo, você leu uma carta de leitor. Agora, você vai escrever um texto como esse para enviar a um jornal. Então, nós temos algumas etapas a ser seguidas. Olhem, aqui na página 21, nós temos a notícia que servirá de base para a produção textual da carta de leitor que vocês vão fazer, tá bom? É através dessa notícia que vocês vão seguir as orientações e vão produzir a carta de leitor, tá bom? Muita atenção! Para planejar a carta de leitor, leia notícias e as orientações a seguir. Crianças e jovens ao redor do planeta protestam por ação pelo clima. Então, esta aqui é uma notícia que saiu lá no Jornal Joca em 2019, tá? É um jornal da cidade de São Paulo. Atenção, qual é o conteúdo da notícia? Estudantes de 125 países faltaram às aulas no dia 15 de março para protestar contra a falta de atitude dos governantes para combater as mudanças climáticas. As manifestações que aconteceram nos 5 continentes reuniram mais de 1 milhão de crianças e jovens e tiveram alunos de escolas e universidades. Os protestos fazem parte do movimento Fridays for Futures, que significa sextas-feiras para o futuro, tá? Em língua portuguesa, em português. Que começou a partir da iniciativa de uma sueca de apenas 16 anos. Em agosto do ano passado, ou seja, 2018, lembrando que essa notícia é de 2019, tá? Em agosto do ano passado, Greta Thunberg foi para a frente do parlamento da Suécia. Parlamento é o local onde os políticos trabalham, levando panfletos sobre mudanças climáticas e o cartaz. E dizia assim o cartaz: em greve escolar pelo clima. Desde então, Greta, né, a menina, tem feito o mesmo protesto todas as sextas-feiras, inspirando jovens do mundo inteiro a seguir o exemplo e a sair às ruas para cobrar medidas mais efetivas dos governantes.
Um dia antes do protesto de 15 de março, Greta foi indicada ao Nobel da Paz, o maior prêmio da paz mundial. Olhem que legal! Agora vocês vão ter algumas orientações de como vão produzir a carta de leitor, tá? Agora, depois que nós lemos a notícia, vocês vão pegar o caderno de vocês, tá? Ó, caderno, e vamos às orientações. Anote no caderno suas impressões sobre a notícia lida, destacando se gostou ou não do assunto e por quê. Então, no caderno de vocês, vocês vão escrever se vocês gostaram ou não do assunto que a Sueli acabou de ler, né? Da notícia que a Sueli acabou de ler. E se você gostou, você vai escrever o porquê. E se você não gostou, o porquê que você não gostou, combinado? Com base nessas anotações, decida se você vai escrever uma carta de leitor elogiando ou criticando o assunto da notícia, tá? Então, se você gostou, você vai escrever uma carta elogiando, tá? Se você não gostou, você vai escrever uma carta criticando o assunto da notícia, tá bom? Vamos colocar em prática. Leia as orientações para produzir sua carta de leitor. Nós temos aqui 5 orientações. Muita atenção, tá bom? Ao escrever uma carta para um jornal ou para uma revista, seja sempre muito respeitoso. Exatamente, meninos. Mesmo que se você for escrever uma carta criticando, se você não gostou do assunto da notícia, né? Se você não gostou de algo que você viu, você tem que sempre ter muita educação, tá bom? Você pode criticar sem problema, mas sempre de maneira respeitosa, tá? Leia as orientações para produzir sua carta. Primeira orientação, ó, orientação número 1. Escreva sua carta dirigindo-se ao jornal que publicou a notícia. Então, primeira coisa, qual foi o jornal que publicou a notícia? Nós temos lá na fonte, tá? Então, lá embaixo da notícia, nós temos a fonte, tá bom? Então, você vai se dirigir a esse jornal. Orientação número 2. Deixe claro na carta qual é a sua impressão sobre o assunto abordado, tá? Orientação 3. Empregue adjetivos para expressar sua opinião sobre a notícia. O que são adjetivos? Adjetivos, meninos, são palavras que dão características ao substantivo, tá? Achei muito interessante, achei muito longa, achei muito curta, achei a notícia sem conteúdo, achei a notícia muito importante, tá? Adjetivos são palavras que a gente dá características ao substantivo, tá? No caso, o substantivo aí é a notícia, tá? Vocês vão usar palavras que caracterizam, né? Que descrevem o que vocês acham, o que vocês acharam da notícia, ok? Orientação número 4. Use palavras que retomem outras para evitar repeti-las. Exatamente. Cuidado para o seu texto, para a sua carta não ficar repetitiva, tá? Muita atenção. Um texto quando a gente fica repetindo muitas palavras, ele se torna chato, né? Não fica legal para o leitor ficar lendo algo muito repetitivo, né?
Orientação número 5. Ao final, assine sua carta, escrevendo seu nome completo. É muito importante, não é? Lá na orientação 1, está falando para você se dirigir ao jornal que publicou a notícia. E lá na 5 está falando que você precisa assinar. Então, nós precisamos ter na carta a quem eu estou me referindo e quem escreveu a carta, que no caso é você, né? Você vai assinar o seu nome completo lá no final da carta, ok? Ainda aí na página 22, nós temos avaliando a carta de leitor. Entregue a sua carta de leitor ao professor para que ele leia e faça comentários. Então, depois que você escreveu a sua carta, tá? Ou criticando ou elogiando a matéria lá do jornal, né? A notícia do jornal Joca, o seu professor, ele vai ler e te dar uma devolutiva sobre o que ele achou sobre a sua carta, né? Algumas orientações. Com base nas observações que o seu professor fizer, reescreva, corrigindo o que for necessário. Ao final, ele vai ajudar você a enviar a carta ao jornal em que a notícia foi publicada. Olha que legal! Vocês vão enviar essa carta de leitor ao jornal Joca. E aqui nós temos a verificação do empenho. Verifique seu desempenho. Aqui nós temos 3 ícones, ó. A mãozinha apontando positivo, a mãozinha balançando, tipo mais ou menos, né? E negativo. Nós temos 2 perguntinhas, ó. Manifestei minhas impressões sobre a notícia. Então, se você acredita que você colocou todas as suas impressões sobre a notícia lá do jornal, né? Se você acha que sim, você vai assinalar aqui o positivo. Se você acha que você não deu não se desempenhou muito bem, que você não colocou todas as suas impressões possíveis, você vai colocar aqui, tá? Mas se você acha que realmente não teve um bom desempenho, se você não colocou todas as suas impressões possíveis, você vai assinalar aqui que negativo, não teve um bom desempenho, tá? Empreguei adjetivos para destacar minhas opiniões. Lembra que a Tchuelide falou sobre os adjetivos? Que os adjetivos são palavras que dão características, né, ao substantivo. Será que você usou bastante adjetivos? Usou adequadamente? Se sim, coloca aqui no positivo. Se foi mais ou menos, né, parcialmente, você vai colocar aqui. Mas se você não usou adjetivos nas suas opiniões, na sua carta, você vai colocar negativo, ok? É uma verificação do seu desempenho, tá? E aqui na página 23, nós vamos para o estudo da língua. Palavras terminadas com U, com L ou com O. 1. A seguir, leia um trecho de uma crônica. Tchuelide vai ler para vocês, tá? Meu ideal seria escrever. Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que aquela moça que está doente naquela casa cinzenta, quando lesse minha história no jornal, risse. Risse tanto que chegasse a chorar e dissesse: ai meu Deus, que história mais engraçada! E então a contasse para a cozinheira e telefonasse para 2 ou 3 amigas para contar a história, e todas a quem ela contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha história fosse
como um raio de sol, irresistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de moça reclusa, enlutada, doente, que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso e depois repetisse para si própria. Mas essa história é mesmo muito engraçada. Aqui nós temos palavras, né? Os significados das palavras que estão com essa ondinha, que estão sublinhadas com essa ondinha aqui abaixo, tá? Enlutado, o que significa uma pessoa enlutada? Uma pessoa triste, né? Pela morte de alguém, uma pessoa que está passando por um momento de luto. O que significa reclusa? É afastada do convívio do mundo, está isolada, está reclusa, tá bom? Exercícios agora, tá? Nós temos o exercício A e o B. O exercício A nós vamos responder oralmente. Vocês se recordam que quando tem esse balãozinho aqui, as respostas são orais, tá? Não precisam registrar escrevendo. Que tipo de história o narrador dessa crônica gostaria de escrever? E por que ele queria isso? Então, oralmente, vocês vão responder, tá? B. Leia as palavras a seguir em voz alta e fique atento ao som final de cada uma delas. Então, atenção, nós temos aqui a letrinha L em destaque, a letra O e a letra U no final das palavras, tá? Então, leiam aí em voz alta. Jornal, louro, meu. Essas palavras terminam com sons semelhantes, são bem parecidos, né? Os sons. Assinale a alternativa que apresenta que som é esse. Então, quando a gente fala a palavra ó, jornal, louro, meu, que som lá no finalzinho da palavra tem? Jornal, louro, meu. Lá no finalzinho da palavra tem som de U, som de O ou som de L. Assinale a alternativa correta, tá? Exercício 2, agora lá na página 24, tá? Algumas palavras que têm o som final parecido podem nos deixar com dúvida no momento da escrita. Complete as palavras dos quadros abaixo com O ou U. O que acontece, meninos? Quando nós pronunciamos uma palavra, né? Em alguns momentos, por exemplo, ó, a palavra raio, ó, raio. Raio, a gente sabe que a escrita aqui termina com O, não é? Raio, não é? Só que quando no nosso dia a dia, quando nós estamos falando algumas palavras, ele tem um som de U, não é? Raio. A gente fala raio, a gente não fala raio, não é? Então, algumas palavras, raio, riso, vivo, muito. Então, na nossa oralidade, na nossa fala, aparece, né? Aparentemente, é com a letra U. Mas na escrita, atenção, tá bom? É com O, raio, riso, vivo, muito. E aqui, será que é com O ou é com U? Sagu, cacau, uirapuru, shampoo. E aí, será que é O aqui? Atenção, hein? Sagu, cacau, uirapuru e shampoo. A. Contorne a sílaba tônica de cada palavra. Vocês se recordam o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte da palavrinha quando a gente canta ela. Lembram? Por exemplo, a palavrinha riso. Riso, vou lá chamar ela no portão. Riso. Então, qual é a sílaba
que se arrastou mais, que foi mais alongada, mais prolongada na minha voz, quando eu chamo a palavrinha, ó, riso, é a sílaba ri, perceberam? Então, a sílaba tônica da palavra riso é a sílaba ri. B. Agora complete o texto a seguir de acordo com o que você observou ao completar as palavras dos quadros acima. Então, depois que vocês completarem com O e com U os dois quadros, vocês vão perceber uma coisa de acordo com a sílaba tônica, de acordo com a sílaba mais forte de cada palavrinha. Quando a sílaba tônica da palavra for a última sílaba, ela é escrita com a letra, aí vocês vão colocar a letrinha aqui. E quando a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, for a penúltima ou a antepenúltima sílaba, ela é escrita com a letra. Então, depois que vocês circularem as sílabas tônicas das palavras, vocês vão observar qual é a regrinha quando a gente escreve com O e quando a gente escreve com U, tá bom? Exercício 3 da página 24. Leia em voz alta os pares de palavras a seguir. Então, nós temos dois pares de palavras, ó. Abril e abril. Abril com L e abril com U. Mal e mal. Mal com L e mal com U. Ah, vocês vão responder oralmente. Olhem o balãozinho. A pronúncia das letras L e U nas palavras acima é semelhante ou é diferente? E aí? Abril, abril. Mal e mal. É semelhante ou é diferente? Respondam oralmente. B. Agora, assinale com X a alternativa correta a respeito dessas palavras. As palavras que terminam com L ou U têm o som final semelhante, mas a escrita e o significado das palavras são diferentes. Será que está certa essa afirmação? Se tiver certa, você vai colocar um xizinho aqui, tá? Agora vamos ver a outra, ó. As palavras que terminam com L ou U têm o som final semelhante e o mesmo significado, mas a escrita é diferente. E aí, meninos? Abril com L e abril com U tem o mesmo significado? Se tiver o mesmo significado, você vai colocar aqui, está certo aqui, tá? E mal com L e mal com U tem o mesmo significado? Se tiver, tiver o mesmo significado, você vai colocar como correta, tá bom? Mas, se você achar que essa daqui é a correta, ó, as palavras que terminam com L ou U têm o som final semelhante, mas a escrita e o significado das palavras são diferentes. Você vai assinalar essa como correta, tá bom? Agora, virem a página, lá na página 25. Vamos ler, ó. Para escrever O ou U no final da sílaba, observamos a sílaba tônica. Qual é a sílaba mais forte da palavrinha, tá? Quando a sílaba tônica da palavra for a última sílaba, ela é escrita com U. Ah, está respondendo aquele exercício anterior, não é verdade? Quando a sílaba tônica da palavra for a penúltima ou a antepenúltima, ela é escrita com O. Então, aqui nós temos a regrinha. Na maioria das regiões do Brasil, a letra L tem som de U em final de palavra, tá? Tem som de U, mas muda o significado da palavra. Tio L já tá dando spoiler, né? Sobre a resposta do exercício anterior. Este quadro aqui, meninos, é muito importante vocês entenderem, tá bom? Atividade 1 da página 25. Complete os quadros com os nomes das imagens abaixo,
de acordo com o que se pede. Nós temos a dica aqui, ó. Se você ficar com alguma dúvida em relação à escrita das palavras, você pode consultar um dicionário, combinado? Então, aqui nós temos algumas imagens e aqui nós temos 3 colunas, tá? Aqui nessa coluna, vocês vão escrever as palavras terminadas em U, tá? Aqui nessa coluna, as palavras terminadas com L. E aqui nessa coluna, palavras terminadas em O, ok? Aqui nós temos bolo, chapéu, anel, caju, jornal, pato, pastel, livro e urubu, tá? Então, de acordo com a letrinha final de cada palavra que a tia Elide falou, dessas imagens, vocês vão reescrevê-las, vocês vão organizá-las nas colunas corretas, ok? Virem a página, agora a página 26, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre os sons da letra X, sons do X. Atividade 1, ó. Primeira coisa que vocês vão fazer, observar esta cena. Observem bastante a cena, tá? Aqui nós temos algumas pessoas conversando, ó. Estas malas cabem no porta-malas? Este homem aqui perguntou para o taxista. E o taxista respondeu: sim, mas preciso retirar uma caixa que está lá. E essa mulher está se perguntando, né? Ai, será que o próximo táxi demora? Estou exausta, né? Prestem atenção nas palavras escritas com a letra X. Ó, caixa, quais mais? Próximo, táxi, exausta. Então, nós temos algumas palavrinhas escritas com a letra X. Atenção. Agora, vamos aos exercícios, tá? Exercício A, atividade A. Oralmente, ó, o balãozinho, vocês vão responder oralmente. Onde essa cena se passa? O que você observou para chegar a essa conclusão? Então, a tia Elide pediu para vocês observarem bastante a cena, né? Onde que se passa essa cena e como que você chegou nessa conclusão? B. Escreva nos quadros abaixo as palavras da cena que possuem a letra X. Inclusive, a tia Elide falou todas, né? Então, eu vou escrever apenas uma, ó. Táxi, mas tem mais 3, tá? Agora, contorne as sílabas que possuem a letra X nas palavras que você escreveu. Então, a tia Elide vai circular, ó. Táxi. Então, a sílaba que tem a letrinha X é essa, táxi, é uma palavra de sílaba, né? Táxi. Tem 2 sílabas. Então, a tia Elide circulou a sílaba que tem a letrinha X. Você vai circular a sílaba que tem a letra X nas outras palavras, tá? C. A letra X nas palavras acima tem som semelhante ou diferente? Observem os sons das palavras, tá? Relembrem as palavrinhas, que a tia Elide não vai repeti-las. E observem o som, tá? São sons semelhantes ou diferentes? Assinalem a alternativa correta. Se for semelhante, você vai colocar um xizinho aqui. Se for sons diferentes, você vai colocar um xizinho aqui, ok? Exercício 2, página 27. Organize as sílabas a seguir e forme palavras com a letra X. Então, observem que nós temos quadros aqui, ó, com sílabas todas bagunçadas, ó. Enradachur, achone, tim, esto, chi, ao, li, lio. Então, nós temos
algumas sílabas todas bagunçadas aqui, né? E o que vocês vão fazer? Vocês vão organizar essas sílabas formando palavras. Então, vocês vão escrever as palavras formadas aqui, tá? Neste retângulo. Por exemplo, enradachur. Qual é a palavra? Organizando essas sílabas aqui, a gente tem enxurrada. Então, nós formamos a palavra enxurrada, tá? Vocês vão fazer isso com todas as outras palavras. Vocês vão organizar essas sílabas formando palavras, tá? Depois que vocês encontrarem as palavras formadas, vocês vão fazer isso daqui, ó. Pinte os quadrinhos ao lado de cada palavra. Vocês estão vendo que tem quadrinhos aqui, ó, do lado esquerdo de cada palavra? Agora, pinte os quadrinhos ao lado de cada palavra de acordo com a legenda a seguir. Então, de acordo com o som da letrinha X, vocês vão pintar, ó. Todas as palavras formadas têm a letra X, tá? Porém, com sons diferentes. Vocês vão observar o som de cada palavra formada e vão pintar de acordo com a legenda. Se o som do X na palavra for som de S, vocês vão pintar o quadrinho aqui, o quadradinho de amarelo. Então, ó, X com som de S, tá? Vocês vão pintar de amarelo. X com som de CH, vocês vão pintar de azul. X com som de Z, vocês vão pintar de verde. Mas se o X tem som de CS, ksi, por exemplo, táxi, vocês vão pintar de roxo, ok? Então, vocês vão pintar estes quadradinhos aqui de acordo com esta legenda. Olha o exemplo. Enxurrada. Enxu, chu, chu. O X aí tem som de... ó, som de CH, não é? Então, eu vou pintar o quadradinho aqui de azul, ó. X com som de CH, azul. Então, eu pintei o quadrinho ali de azul, entenderam? Vocês vão pintar aqui os quadrinhos de acordo com esta legenda, ok? Ainda aí na página 27, logo abaixo dessa legenda, nós temos esta frase aqui que vocês vão completar, ó. A letra X pode apresentar som de, como em enxada. Enxada, qual é o som? Som de, como em extinto. Extinto. O X tem som do quê? Som de, como em exame. Exame. Qual é o som do X? Vocês vão colocar aqui. E som de, como em anexo. Anexo. Xo. Som de, ok? Vocês vão completar os sons de X de acordo com as palavrinhas aqui, ó. Enxada, extinto, exame e anexo. Chegamos então na nossa última página de atividades, tá? Página 28. Nós temos as últimas atividades. Atividade 1 da página 28. Complete o diagrama a seguir de acordo com as imagens. Então, nós temos aqui as imagens e vocês vão escrever corretamente o nome de cada imagem. E o tio Ed vai falar o nome de cada uma delas, ó. Extintor. Vocês vão escrever aqui, ó, na vertical. Extintor. Esses homens aqui fazem parte do exército. Então, escrevam aqui, ó, exército. Este daqui é um peixe. Então, escrevam peixe na horizontal. Peixe na horizontal.
exército, horizontal, extintor, vertical, saxofone, saxofone, aqui na horizontal, e xícara, aqui na horizontal, tá bom? Escrevam certinho, atenção, tá? Nas letrinhas X. Exercício 2, da página 28, último exercício da aula de hoje. Encontre as palavras escritas com X no diagrama e pinte-as de acordo com a legenda. Então, aqui no diagrama nós temos algumas palavras, tá? E vocês vão pintá-las de acordo com essa legenda. As palavras em que X tem som de S, vocês vão pintá-las de amarelo. As palavras em que X tem som de CH, vocês vão pintar de azul, tá? As palavras em que X tem som de Z, vocês vão pintá-las de verde. E as palavras em que X tem som de CS, vocês vão pintá-las de roxo, tá? O tio Elid fez um exemplo aqui, ó. A primeira palavra que eu encontrei foi exato. 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 O X tem som de Z, não é? Som de Z. Exato. Então, aqui eu pintei de verde, ok? Pintem aqui as palavrinhas de acordo com o som da letra X. Chegou o momento, então, da nossa explicação da tarefa de hoje, tá? Tarefa do capítulo 10, parte B, aula de língua portuguesa. As tarefas da aula de hoje estão lá nas páginas 75 e 76, tá? Exercício 3 da página 75 e o exercício 4 da página 76. Atenção! Exercício 3 da página 75. Complete o diagrama a seguir com o nome de cada imagem. Qual é a dica? Preste atenção ao emprego das letras U, L e O no final das palavras, tá? Então, atenção no finalzinho das palavras, se ela é terminada com U, com L ou com O. Tio Elid vai falar o nome das figuras, ó. Canguru, suco, tatu, anzol, gato, funil, peru e queijo, tá? Atenção na escrita. Por exemplo, suco. Parece que é U no final, né? Ó, suco. Só que, na verdade, é escrito com O lá no final. Suco, ok? Atenção. Atividade 4 da tarefa de hoje, página 76. Observe as imagens a seguir e as sílabas correspondentes. Então, aqui nós temos algumas imagens, ó, e algumas sílabas aqui abaixo. Então, essa imagem corresponde à sílaba A. Essa daqui, sílaba FI. Essa, sílaba K. Essa, E. Essa, mar. Então, nós temos aqui as sílabas correspondentes de acordo com cada imagem. Siga as indicações para descobrir quais palavras se formam com as sílabas acima. Então, aqui nós temos algumas indicações que vão formar palavras, tá? De acordo com as sílabas. Vamos ver, ó. Essa imagem aqui, por exemplo, ela corresponde a qual sílaba? Vamos lá ver a tabelinha? Ó, de acordo com a tabelinha que está aí acima, essa imagem aqui é a sílaba A. Então, aqui, ó, eu vou colocar A. Essa imagem aqui, ó, qual sílaba é? Ó, essa daqui, Ba. Então, eu vou colocar a sílaba Ba aqui. Essa daqui, K, não é? Ó, K. Então, vou escrever aqui a sílaba K. E essa daqui é a sílaba X. Então, vai formar abacaxi. Já falei a primeira, né? Tio Elid é muito boazinha. E vocês vão fazer isso com todas
mudas. Então, aqui vocês já sabem que é abacaxi. Aqui vai ser outra palavrinha. Aqui, aqui e aqui, ok? Agora, pinte cada palavra de acordo com a legenda a seguir. Então, depois que vocês já formaram as palavras, vocês vão prestar atenção ao som do X e vão pintar de acordo com o som, ó. Se o X tiver som de S, vocês vão pintar a palavra de amarelo. Se o X tiver som de CH, vocês vão pintar a palavrinha de azul. Se o X tiver som de Z, vocês vão pintar de verde. Mas se o X na palavrinha tiver som de CS, vocês vão pintar a palavrinha de roxo, tá bom? É só seguir a legenda. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a nossa próxima aula. Beijos, tchau!